Damos início à solenidade de comemoração dos 80 anos de instalação da Justiça Eleitoral no Estado da Bahia. Neste momento será exibido um vídeo que retrata um pouco dessa história. Dei início a essa função 3 de janeiro de 1958. Né? Fui contratada para um quadro de extranumerário mensalista. A sede era no Fórum Rui Barbosa, na parte térrea. Trabalhei no TRE durante 30 anos, começando do zero, como auxiliar judiciário. Fiz parte da primeira turma do concurso público realizado em 1962. Em 11 de fevereiro de 1966, meu primeiro trabalho, onde fui acompanhada pela funcionária Terezinha Oliva, colega, que me ensinou os primeiros passos de como ser funcionária pública organizada, arquivando papéis. Em 1971, foi um curso, né? Fiz concurso, tinham na época 7 vagas, e quando eu passei no concurso, eu passei em 4º lugar, e só fui chamada depois de 4 anos já. Era na sede na Vasco da Gama. Quando eu entrei, a sede do TRE era na Vasco da Gama, um prédio muito acanhado para desenvolver as atividades. Mas os funcionários faziam de tudo e conseguiam fazer a eleição. Eu gostava muito, a gente brincava, para mim era lúdico ir para o TRE, não era trabalho só, era também trabalho, eleição, todos sabem, é muito mais puxado, era muito mais puxado do que agora, porque a gente era tudo no papel grande, naquelas máquinas de carros imensos. A história no TRE começou a partir do dia que eu fiz o concurso TRE e fui nomeado em 2006 para exercer a função. No momento escolhi Mucuri, a cidade de Mucuri, na qual me identifiquei muito no meu primeiro emprego. E foi aqui que eu aprendi muita coisa. Eu sou natural de Brasília, entrei no TRE em 2006 e eu trouxe a minha família. Antes de eu morar na Bahia, eu não tenho família, não tem ninguém aqui na Bahia. Antes de eu vir para cá, a gente morava no Tocantins, em Palmas. Meus 3 filhos são nascidos lá. E eles estão aqui vivendo essa aventura, esse desafio de trabalhar no TRE, junto comigo. Minha mulher, que deixou o emprego e tudo, e a gente está aqui desde então. Entrei no TRE em 89 e tive a satisfação de entrar num momento aonde justamente o Tribunal Superior Eleitoral estava começando a informatizar toda a justiça eleitoral no Brasil. Minha história no tribunal começa bem antes do concurso, do meu ingresso como servidora, porque eu pequena, minha mãe foi o primeiro concurso externo do tribunal em 61, então eu praticamente cresci nos corredores do fórum, né? Eu trabalho aqui no cartório eleitoral da 158 Zona. Acho que eu fiquei impressionada com o corpo humano da Justiça Eleitoral. Não só com a servidora que eu trabalho, que trabalha há 17 anos e que é muito comprometida com o serviço, e também com os meus colegas, seja servidores da capital ou do interior. A prestatividade, a atenção, a ajuda que a gente recebe como servidor novo. Sou requisitada há 17 anos, sou daqui da região. Quando comecei no cartório, ainda era aquela urna manual de lona. Em 1992, eu fiz as eleições de Conceição da Feira, eleições municipais. Em 1993, o plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo do país.
Em 1994 e 1998, eleições presidenciais em Campo Formoso e em Santana, respectivamente. E tudo isso foi na época das cédulas impressas, das urnas de lona, que nós juízes não descansávamos enquanto a última não chegava, geralmente nos braços dos mesários, das seções que ficavam situadas nos povoados mais distantes. Como juíza, tive a honra imensa de integrar o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, como corregedora, inclusive. Enquanto cidadã, gostaria de dizer que acredito no artigo da Constituição Federal que diz que o poder é do povo. Precisamos apenas esclarecer os nossos eleitores, mas creio que um dia, tenho certeza que isso acontecerá, a cidadania, afinal, será efetivada por intermédio, especialmente, do Tribunal Regional Eleitoral na Bahia. Eu considero a justiça eleitoral uma justiça de cidadania, porque neste momento, no momento da eleição, no momento do voto, todos são absolutamente iguais. Todos se igualam no momento em que passam a participar da cidadania. Bem, eu era policial rodoviário federal de Feira Santana, na cidade de Canaci. Essa vai ser minha primeira eleição, pois eu estou aqui apenas 1 ano e 6 meses. Já cheguei no final da eleição de 2010, só vi urna recebendo urna das eleições e contabilizando os votos. Agora eu estou passando a primeira eleição verdadeiramente, do início ao fim. E vou dizer uma coisa, uma experiência que eu nunca vou esquecer. Não sei que cargo que eu vou me aposentar, mas eu posso dizer, eu nunca esquecerei essa eleição de 2012. A Justiça Eleitoral deve muito até a esses funcionários públicos chamados de requisitados. Se um dia a Justiça Eleitoral fizer uma homenagem aos requisitados e fizer uma homenagem a mesários e escrutinadores, estará fazendo verdadeira justiça por esse povo que sempre esteve ao lado da Justiça Eleitoral. Em solenidade hoje à tarde, os representantes dos mesários receberam uma placa de honra ao mérito em reconhecimento ao serviço prestado à Justiça Eleitoral. Aloysio Paim, mesário da terceira zona, foi um dos homenageados. Ele presta serviço à Justiça Eleitoral há 34 anos. E aí eu vou continuando o trabalho. Agora faço, acredite em Jesus, pelo diletantismo, pelo simples fato de gostar, eu me sinto bem. Tem coisas na vida que o dinheiro passa por lado, certo? E trabalhar nas eleições, eu acredito que é o lado cívico da pessoa de ajudar a construir o processo democrático no seu país. E tem que existir essas pessoas que queiram contribuir. É um domingo só, não mata ninguém, podia ser um domingo banal, um dia morto, pelo menos é um dia alegre, diferente, divertido, onde a gente encontra um monte de gente que não vê há muito tempo. Já são quase 60 anos como mesária, trabalhando, e tenho a maior satisfação de fazer isso. Não só porque é um dever cívico, mas também é um exercício da democracia. Eu estou, de alguma forma, contribuindo para o desenvolvimento da democracia. E isso me gratifica bastante. Eu sou de Maceió, Alagoas. Estou aí preparando para a primeira eleição municipal. Todo mundo fala, né, que é bem movimentada, mas a cidade é muito bonita, tem o Rio Preto, que é bem conhecida. Quando você toma banho no Rio, você volta sempre. Sou daqui mesmo de Santa Rita de Cássia. Estou no cartório eleitoral há 16 anos. A gente tem, assim, trabalhado, graças a Deus, esse tempo todo bem, né? Passei praticamente a minha vida, mais da metade da minha vida no tribunal. Foi muito gratificante. Fiz imensas amizades. Fiz sólidas amizades, porque éramos uma só família. Um quadro pequeno, todos por um por todos. Eu acho que a gente era muito unido, sabe? A gente era muito companheiro um do outro. Todos colaboravam com a maior boa vontade. Nós vestíamos mesmo a camisa do tribunal. Entendeu? Então essa família funcionava, essa família era unida. E a grande lição que fica é a convivência da amizade, firmada aqui com juízes, com
promotores, com colegas e principalmente com os servidores dessa casa. E nada melhor, portanto, do que agora, segundo esse depoimento, dar os parabéns a essa casa nas pessoas dos seus servidores. Parabéns, TRE Bahia. Para compor a mesa diretora, convido a excelentíssima senhora desembargadora Sara Silva de Brito, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O excelentíssimo senhor desembargador Pedro Guerra, neste ato, representando o desembargador Mário Alberto Bis, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O excelentíssimo senhor Dr. Rui Moraes, procurador-geral do Estado, neste ato representando o excelentíssimo senhor Jacques Wagner, governador do Estado da Bahia. O excelentíssimo senhor deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. O excelentíssimo senhor Dr. Luiz Tadeu Leite Vieira, vice-corregedor, neste ato representando a presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto Dutra Sintra, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O excelentíssimo senhor Dr. Josevando Souza Andrade, corregedor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O excelentíssimo senhor Dr. Sidney Pessoa Madruga, procurador regional eleitoral da Bahia. O excelentíssimo senhor Dr. Cássio José Barbosa Miranda, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O excelentíssimo senhor Dr. Saulo José Casale Bahia, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O excelentíssimo senhor Dr. Roberto Mainar Frank, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Registramos a presença dos senhores desembargadores Silva Zarif, Maria da Purificação da Silva, Ivete Caldas, Augusto de Lima Bispo, Dr. Thomas Bacelar, diretor da Faculdade de Direito, Dr. Luiz Antônio Calmon Teixeira, presidente do Instituto de Advogados da Bahia, Dr. Antônio Walter Pinheiro, presidente da Associação Baiana de Imprensa, Bacharel Cléber Botelho Júnior, representando o presidente do Tribunal de Contas do município. Com a palavra, a excelentíssima presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargadora Sara Silva de Brito. Ilustres autoridades aqui presentes, a quem eu agradeço a honra de suas presenças. Ilustres membros da Corte, ilustre procurador regional eleitoral, dignos servidores presentes a esta solenidade, realizada nesta casa, que é um templo da justiça e do direito, e onde se respeita o direito constitucional de liberdade de expressão.
às 13 horas, foi realizada na antiga Câmara dos Deputados a sessão solene de instalação do Tribunal Regional de Justiça Eleitoral do Estado da Bahia, sob a presidência do desembargador Ezequiel de Souza Pondé. A sessão solene contou com a presença de figuras ilustres, como o interventor federal, Tenente Juraci Magalhães, e o presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt, e, na mesma ocasião, foram eleitos o vice-presidente e o procurador, respectivamente, o desembargador Braulio Xavier e Tomás Garcês Paranhos Montenegro. Longos anos se passaram e, como não somos e não podemos ser um povo sem memória, esta solenidade destina-se a homenagear o 80º aniversário da instalação da Justiça Eleitoral em nosso Estado e festejar também conquistas significativas que permitiram à Justiça Eleitoral, cada vez mais de forma efetiva, exercer seu papel fundamental de guardiã da normalidade e da legitimidade do exercício do poder de sufrágio popular. O caminho, todos nós sabemos, foi pacientemente construído. E se relembrarmos o passado, com maior júbilo devemos comemorar os desafios superados e as vitórias obtidas. Quando, em 1930, depois de haver assumido o governo, por força de uma revolução que tivera como lema representação e justiça, a revelar que o que mais motivara os inconformados daquela revolução, inconformados com a República Velha, era a negação da vontade popular em pleitos viciados, Getúlio Vargas criou, após assumir o governo, por decreto, uma comissão legislativa para elaborar o primeiro Código Eleitoral do país, designando como presidente da comissão o deputado gaúcho Joaquim Francisco de Assis Brasil, que aceitou o cargo porque, segundo ele, abre aspas, no Brasil, ninguém tem certeza de ser alistado eleitor. Ninguém tem certeza de votar se porventura for alistado. Ninguém tem certeza de que ele cumpre um voto se porventura votou. Ninguém tem certeza de que esse voto, mesmo depois de contado, seja registrado. Fecho aspas. Aquele era o sistema eleitoral dominante no país, que ponderou ainda por longos e longos anos. E na Bahia, evidentemente, a situação não era diferente. As instituições, porém, são feitas por homens e mulheres abnegados. Não foi diferente com a Justiça Eleitoral da Bahia, construída pela obstinação, pela competência, sacrifício pessoal, pelo árduo e incansável trabalho de seus valorosos servidores de ontem e de hoje. Construída com espírito público por juízes, membros do Ministério Público e membros das Cortes, numa atuação conjugada, todos verdadeiramente compromissados com a consecução das tarefas eleitorais e com a efetividade das eleições, conscientes de que, como agentes da cidadania, seus deveres profissionais eram e são irrenunciáveis ante a relevante importância da justiça eleitoral, cuja presteza, segurança e correção são indispensáveis à democracia brasileira. É por causa desse trabalho e desse compromisso que vivemos grandes transformações, por todos conhecidas e aplaudidas. Vivemos esse momento esplêndido da informatização das eleições, adotado inicialmente em 1996 e universalizado em 2000, um dos muitos avanços proporcionados ao mundo pelo nosso sistema eleitoral. Com tantos avanços, as eleições no Brasil são motivos de muito orgulho, são
nacional, as fraudes desenfreadas de toda a ordem foram praticamente eliminadas e a justiça eleitoral tornou-se não só a mais avançada do mundo em tecnologia de segurança, presteza, eficiência e celeridade na votação e na apuração de votos, mas tornou-se também depositária dos que acreditam na democracia e uma das instituições de maior credibilidade entre o povo brasileiro, cuja consciência política torna-se cada vez mais crítica em relação à atuação de seus representantes e das instituições do país. Por essas razões, estamos aqui hoje para homenagear a Justiça Eleitoral do Brasil. Aqui estamos para homenagear a Justiça Eleitoral da Bahia, que sempre foi partícipe da grandiosidade das eleições, da grandiosidade das realizações e do gigantesco trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo Tribunal Superior Eleitoral em sua missão de promover a lisura e a legitimidade do processo eleitoral, de modo a se conquistar, no mais alto grau possível, a legitimação para o exercício do poder político, objetivo maior da própria democracia, único regime político capaz de garantir as liberdades fundamentais, a igualdade de direitos e a dignidade da pessoa humana. Com estas palavras de aplausos e de orgulho, de muito orgulho, pela magnitude do trabalho empreendido pela Justiça Eleitoral ao longo desses 80 anos de existência, com estas palavras de fé na democracia, declaro aberta a solenidade e agradecendo a presença honrosa de quantos indistintamente aqui compareceram, convido a todos para, de pé, ouvirmos e celebrarmos o hino nacional na voz da cantora Mária Antunes, a quem agradeço por sua especial participação. Fiquemos todos de pé. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece. Natureza, és bela, és forte, pave do colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura só Brasil, porão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado.
Mas se ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem temes que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pai.